Então vamos dar continuidade na construção do nosso modelo PCA. Então vou abrir novamente o conjunto de dados na matriz X. Bem, vou utilizar a função, o método SVD. Então, o primeiro passo é centrar os dados na média. Então eu tenho a matriz X menos um vetor de valores unitários com a mesma dimensão da minha matriz X, vezes a média de X. Então isso aqui eu tenho o meu conjunto de dados X centrados na média. Vou utilizar a função SVD. Então, nesse caso, eu só tenho meus valores de... Só vou pegar os valores de loads e vou utilizar como entrada a matriz X centrada na média. Então, utilizei essa matriz X centrada na média para determinação dos meus valores de loads. Mas aqui eu vou ter todos os loads, então eu vou deixar aqui P completo, ou seja, com todos os loads. Depois desse P, eu vou determinar quantos componentes eu quero utilizar. Bem, então vou determinar esse número de componentes aqui em cima. Então vou deixar ncomp, vou colocar aqui, eu quero utilizar 3 componentes. Vou deixar 3 componentes. Então na hora, depois de construir o modelo, eu vou chamar a matriz de loads, vai ser igual a matriz P com todos os componentes, que vai ser calculado pelo SVD. Eu vou pegar todas as linhas e as primeiras colunas até o ncomp, até o número de componentes. Depois disso, vou calcular minha matriz de score, que é a matriz X centrada na média, vezes a matriz P. Lembrando que a matriz P agora terá um número de componentes que eu quero no meu modelo. Então, o número de componentes aqui, vamos rodar igual a 3. Eu tenho 3 componentes. Agora roda a função SVD, só vou determinar meus loads. Então, eu tenho todos os loads e vou pegar somente o número de componentes que eu quero. No caso, os 3 primeiros componentes. Então, minha matriz de loads, ela tem 5, no caso aqui é o P transposto, eu tenho as 5 variáveis e 3 componentes. E o meu vetor P. E minha matriz T. Então, matriz T agora é calculado por esse número de componentes. Lembrando que no SVD, essa matriz aqui já é a matriz transposta. Então, já tenho como resposta, nesse algoritmo SVD, esse P full já me dá a matriz P transposta. Então, por isso que eu multipliquei direto minha matriz X pela essa matriz P, que vai me dar a minha matriz de score. Agora, vou determinar meu valor de T2 de Hotley. Nessa determinação, eu vou utilizar esta equação. Então, os valores T2 de Hotley é igual aos valores de T para cada amostra, vezes o inverso da matriz, onde eu tenho na diagonal principal somente os meus autovalores, vezes meu próprio vetor T transposto. Lembrando que os valores de T é a distância de cada amostra até o centro do conjunto de dados da minha amostra, dado no espaço das componentes principais, e o meu valor de Q, que eu vou calcular depois, é a distância da amostra até sua projeção no espaço das componentes principais. Então eu vou calcular primeiro essa distância de T2, que é dentro do espaço das componentes principais, e depois o valor de Q eu só vou utilizar os dados residuais. Então vou calcular então THOT, vou abrir uma variável chamada THOT para ir colocando os valores de T de Hotley para essas amostras. Então vou criar um contador, vou criar um for. O contador que eu vou utilizar é KI, ele vai de 1 até o número de amostras da matriz X. Faltou o E aqui. Então eu vou criar um contador KI igual a 1 até o número de amostras da minha matriz X. E aqui agora eu vou criar um TI, isso para cada amostra. Então ele vai ser igual a minha matriz de score T. Então vou pegar uma linha qualquer, a linha KI, vírgula, todas as linhas, e agora eu vou ter que multiplicar. Agora eu vou ter que multiplicar pelo inverso da matriz que contém os autovalores da minha matriz. Então eu vou construir uma matriz aqui anteriormente, eu vou chamar ela de AT, matriz de alto valor, e ela vai ser igual a diagonal dos valores da variância da minha matriz T.
Ou seja, a variância da minha matriz T já vai me dar meus autovalores, eu vou colocar isso em uma matriz diagonal. Então, quando eu executo, eu vou ter essa matriz diagonal, onde na diagonal principal eu tenho os meus autovalores. Então, agora eu vou multiplicar isso aqui pela inversa de AT. Então, eu tenho a inversa de AT vezes o meu próprio vetor T, KI, vírgula, 2 pontos, só que agora transposto. Então, essa variável que eu armazenei ela, thot, ela vai ser igual. Dentro dessa variável eu vou colocar o próprio thot, vírgula, esse valor de TI, no caso ponto e vírgula TI, e fecho o meu loop. Então agora, deixa eu executar, eu determinei o valor de T de Hotley para cada uma das minhas amostras. Cada uma das 8 amostras eu tenho esse valor de T Hotley dentro do meu espaço das 3 componentes principais. Bem, agora eu vou calcular o valor de Q residual. Então, o valor de Q residual é a distância da amostra do espaço original até sua projeção no espaço das componentes principais, ou seja, a quantidade de informação daquela amostra que não foi modelada pelo meu modelo. Então, para essa matriz, para essa determinação dos valores de Q, basta multiplicar o valor residual ao quadrado, então tem esse valor residual ao quadrado para as minhas amostras, então é até mais fácil de ser determinado. Uma vez que eu determino esse valor residual, é mais fácil eu determinar o valor de Q. Basta lembrar que aqui eu tenho a parte modelada, eu separo o X em duas matrizes, uma parte modelada, onde eu tenho um menor rank para minhas amostras. Então, no caso, minha matriz X ela tem um rank igual a 5 e eu reduzi ela para uma matriz de rank igual a 3. E a parte não modelada está aqui no resíduo. O valor de T2 é a estatística dentro do meu modelo e agora o valor de Q é a parte não modelada. Então, esse valor de Q eu vou calcular a partir dos meus resíduos, que é a matriz X menos a parte modelada, TH, que multiplica PHT, ou seja, matriz de score vezes a matriz de loads transposta. Então, vou calcular a minha parte modelada, então vou chamar de xmodel é igual ao produto T vezes P transposto. Então, aqui eu tenho a minha parte modelada, chamada da parte residual, a matriz X, lembrar que é o X centrado na média, menos a matriz X modelada. Agora, para determinar o valor de Q residual para cada uma das amostras, vou criar um loop também, vou criar um for. Novamente, vou criar o mesmo rotador, KI é igual a 1, 2 pontos, a dimensão da minha matriz X. Então, eu tenho o Q residual do valor de KI, vou deixar aqui somente o valor de KI, vai ser igual ao valor de resíduo para cada um dos meus valores de KI, vezes o valor de KI transposto. Então, ó, outra forma de escrever, de colocar isso no formato de um vetor. Então, aqui eu calculei meus valores residuais. Então, aqui eu tenho o valor de resíduo para cada uma das minhas amostras. Se eu quiser colocar ela no formato de vetor, basta colocar o valor de Q residual é igual a Q residual transposto. Então, quando eu faço isso agora, eu vou ter ela na forma de um vetor coluna. Bem, agora temos que calcular os valores de T limite, T2 limite e o valor de Q também limite.